Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez reunidos no propósito de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos reflexionar sobre o tema Imunologia Espiritual e Pandemia. Na questão 737 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Algo para nós pensarmos, porque a pandemia é um flagelo destruidor. Atinge todo o mundo, todas as pessoas. E os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então aqui nós fazemos uma reflexão. Os flagelos destruidores, essas calamidades que acontecem na humanidade de tempos em tempos, elas vêm para acelerar o nosso progresso, e o nosso progresso individual. Embora muitos flagelos ocorram de maneira coletiva, que atinja várias pessoas ao mesmo tempo, o propósito ele é individual, para que cada um possa se regenerar, analisar os pensamentos, a conduta, e assim venha se reenquadrar dentro das leis morais. E ali eles colocam que ela vem para regeneração justamente moral. É claro que nós temos ali avanços da ciência, avanços sociais, avanços econômicos, filosóficos, em diversos campos. Mas o propósito principal é a regeneração moral. E moral nada mais é do que a nossa forma de proceder. Proceder para com Deus, para com o próximo, para conosco. E os espíritos respondem ali que para que se entenda o objetivo, os resultados devem ser apreciados. É preciso analisar o objetivo, porque às vezes as pessoas, nessa situação em especial da pandemia, muitos imaginam que a solução da pandemia é a vacina ou a extinção do vírus, digamos assim. E esse não é o objetivo da pandemia, é a regeneração moral, em especial a nossa regeneração individual, porque cada um de nós nos melhorando, acabamos por contemplar a sociedade com o nosso avanço. E após mais de um ano de pandemia, cabe a pergunta para a autoanálise: o quanto eu evoluí moralmente após um ano de pandemia? Porque nós já temos aqui mais de um ano da pandemia. Será que eu estou evoluindo, fazendo a minha regeneração moral? Estou progredindo? Porque por vezes nos vemos vencedor entre os homens e estamos sendo derrotados perante Deus, com sucessos que são quimeras, que são fantasias. E esse momento é importante a reflexão. E nós vamos ver o que tem isso a ver com a questão da imunologia. Por que algumas pessoas que não têm comorbidades acabam desencarnando por conta da Covid? Isso ainda é um relativo mistério para a ciência. A ciência não entende que tipo de seletividade que tem esse vírus, então. Por que uns ele leva ao óbito e outros não? Por que uns só têm sintomas leves, outros moderados, outros sintomas um pouco graves, mas sem a necessidade de hospitalização? E outros sem nenhuma comorbidade acabam por desencarnar quando contraem a Covid. Isso tem a ver com a questão da imunologia espiritual. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, eu vou recordar aqui alguns itens do Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura está no livro O Céu e o Inferno, de Kardec.
E ali fala um pouco sobre as leis divinas, como que nós somos avaliados, julgados perante a lei divina. E ali nós temos itens que nós podemos também chamar de artigos, que dizem como que isso acontece. Ali no item terceiro nós temos uma colocação de que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Ou seja, nós somos os artífices da nossa tristeza, da nossa agonia, dos nossos sofrimentos e padecimentos, por conta dos nossos equívocos, dos nossos erros, que vêm da nossa imperfeição. Nós somos espíritos inferiores ainda, e é natural que estejamos errando. Mas é natural o nosso erro ainda quando ignorantes, já conhecendo a lei divina, conhecendo os ensinamentos que nos são trazidos por Jesus e pelo Espiritismo, que relembra e aprofunda os seus ensinamentos, tendo esse saber, nós temos que ter uma nova conduta, nos ajustarmos. E aí então as consequências acabam sendo ainda mais funestas quando persistimos no erro. Mas também não há uma só qualidade que seja boa que não seja fonte de uma alegria. Então, está tudo na nossa mão. Para algumas pessoas, isso não é agradável, porque algumas pessoas gostariam ainda de uma vida do tipo do assistencialismo. As pessoas querem que a felicidade venha de fora e se vitimizam e culpam o governo, culpam a família, a esposa, o marido, os filhos, o patrão, pelos seus infortúnios. Mas perante a lei divina, e assim é, o nosso sofrimento advém das nossas imperfeições e equívocos. E nós não vamos escapar disso. Não há como escapar. Não há uma atitude equivocada que não traga ali um castigo. E castigo, no caso, nós devemos entender como uma corrigenda, como um redirecionamento. Nós que estamos, então, querendo passar pela porta larga, pelas facilidades, somos reconduzidos para a porta estreita. Isso tem muito a ver com a situação que nós vivemos hoje da pandemia. No item 5º está colocado que depende, tá? Que o sofrimento é dependente da imperfeição, assim como o gozo é dependente da perfeição. Então, quanto mais imperfeitos nós formos, mais infelizes seremos. Quanto mais nos aperfeiçoamos, avançamos, nos regeneramos moralmente, mais felizes. Então, o sofrimento é relativo à imperfeição humana. E nós nos atrasamos nessa questão. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor. Nós temos ali os espíritos superiores que ditaram textos para Kardec. Aqueles espíritos também foram nossos contemporâneos. Nós também vivemos nesta mesma época do que eles, mas eles se renderam de coração aos ensinamentos do Mestre Jesus e praticaram esses ensinamentos e são mais felizes do que nós, porque venceram as suas imperfeições. Então, assim sendo, a alma traz consigo o próprio castigo ou o prêmio, onde quer que nós estejamos, sem a necessidade de um lugar circunscrito. Assim, muitas pessoas contraíram a Covid, dizendo assim, poxa, mas eu me cuido muito, só fico em casa, uso a máscara, tá? Uso o álcool gel, lavo as mãos. Como é que eu me contaminei? Como é que isso aconteceu? Nós vamos ver isso agora, no decorrer dessa exposição. Porque justamente isso que acontece corresponde a essa lei divina, de que o castigo nos encontra onde quer que nós estejamos. Não existe blindagem com o nosso processo regenerativo e com as consequências, né,
da providência divina. Não há blindagem para isso. Não existe ninguém que possa ser imune a isso. No item 7º, tá, é colocado ali que o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Ou seja, através daquilo que acontece conosco, podemos nós compreender a causa desse sofrimento. Porque o que nós vivemos daí, então, é a consequência, dentro dessa lei de causa e efeito. Qual é o efeito do que eu vivo hoje? Isso tem uma consequência, porque Deus é bom, Deus é Pai. Ele cuida de todos nós. E não é para o nosso sofrimento, mas para o nosso despertamento. Por isso que existe uma colocação no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do bem e do mal sofrer. Eu posso passar por uma dificuldade sem que com isso eu esteja em sofrimento. Cada um também sofre conforme a sua imperfeição. E quanto mais materialista nós somos, mais nós sofremos. E aí nos tornamos ainda mais impacientes, porque não desenvolvemos a fé, mais irresignados, revoltados, irritados. E com isso também afetamos a nossa parte imunológica, tanto espiritual quanto orgânica. Mas ali então, naquela consequência, naquele efeito que eu considero funesto, eu acabo por descobrir, por compreender o que eu tenho que corrigir em mim. Em mim. Assim sendo, a vacina não é a minha salvação. Ela poderá me ajudar no sistema imunológico orgânico, mas e com relação à minha imunidade espiritual? Será que eu estou imune espiritualmente dos males que eu cometi? O meu corpo até poderá se fortalecer, mas será que isso será necessário? Será que eu sou capaz de desenvolver anticorpos após ter me vacinado? Anticorpos suficientemente competentes para combater a Covid? Nós sabemos que não. Nós devemos tomar a vacina, seguir todas as precauções, porque isso é o nosso dever para conosco e para com o próximo. No entanto, isso não nos imuniza, porque nós respondemos ainda a uma lei divina que é superior a tudo. E a pandemia vem nesse sentido, para nos fazer corrigir a tempo os nossos males, os nossos erros, os nossos equívocos. Se a pandemia, se esse vírus ele fosse mais virulento, mais violento, poderia ter dizimado muito mais pessoas. No entanto, por misericórdia de Deus, a doença se desenvolve lentamente e ela se dissemina lentamente. Nós vemos como os casos aumentam dia a dia. Mas se ela fosse uma doença mais fatal, muitos já teriam morrido. Ou seja, por dedução, compreendemos que o que está ocorrendo é uma misericórdia de Deus. Porque esse vírus em especial, ele nos foi lançado por Deus para que o processo da transição planetária se faça de maneira mais urgente. Nós estamos, digamos assim, no pico, no cume do processo da transição planetária. Espíritos que venham a desencarnar, alguns dos que desencarnam por conta da Covid, esses serão exilados para outros mundos. Nesse momento de pandemia, nós podemos ter 3 situações das pessoas, dos pacientes, que contraem Covid e desencarnam. Uma delas é que aqueles que desencarnam com a doença, eles desencarnam porque já estava programada a desencarnação nesse momento. Não é por conta de um comprometimento com a lei divina, em especial
da providência com que o vírus nos foi enviado, esse flagelo nos foi enviado. Outros vão desencarnar com a doença, mas desencarnam por mérito. E as pessoas dizem assim, poxa, por mérito? É um prêmio ele estar desencarnando? Sim. Para muitos, desencarnar neste momento é um prêmio, porque nós esquecemos com facilidade de que a Terra, esse planeta, não é o nosso lar. O nosso lar é no plano espiritual. Nós, como ainda somos muito materializados, nós reencarnamos e nos apegamos à matéria. Nos apegamos à nossa casa, aos nossos familiares, ao nosso trabalho, às conquistas que tivemos nesse mundo. Enchemos as nossas agendas de atividades, de tarefas, fazendo planos, esquecendo que o objetivo dessa reencarnação é o nosso aprimoramento para que nós voltemos, retornemos ao nosso lar espiritual melhores do que quando aqui viemos. Então, muitos reencarnam, ainda mais se tratando de um mundo de provas e expiações, que é um mundo de sofrimento. Retornar ao lar espiritual é um alívio, é um prêmio. No entanto, existem alguns que vão desencarnar com a Covid e que estão, então, e que contraem o vírus e vêm a falecerem, a desencarnarem, por conta de débitos com a lei divina. Espíritos que persistem na prática do mal, espíritos perversos que conscientemente desejam e praticam o mal. E esses espíritos são levados a colônias espirituais, depois que desencarnam, e posteriormente são exilados para outros mundos, para o mundo de provas e expiações, num estágio ainda muito inicial, em quase um mundo primitivo, com muitas dores, muitas dificuldades, muitos padecimentos, muitas injustiças. Eles são exilados para lá porque persistem no mal. Não se regeneraram. E a pandemia, ela vem como uma misericórdia de Deus, porque nos possibilita fazer uma revisão a respeito de nós mesmos. Então, alguns, conforme os débitos que possuem com as leis divinas, podem não ter sintomas nenhum sintoma, podem ter sintomas leves, moderados, graves e desencarnarem. Também alguns, se regenerando, ao invés de irem para a UTI, podem ter somente sintomas graves, porque a pandemia, ela se desenvolve de maneira lenta, porque já estamos há mais de um ano com a pandemia, e ela ainda vai se estender por mais tempo, por pelo menos mais um ano, conforme previsão dos espíritos. Então são pelo menos 2 anos que muitos de nós temos para fazer uma reforma íntima. Avaliar o que nós precisamos melhorar em nós mesmos, com humildade, solicitando a misericórdia, nos reconciliando com inimigos, mudando pensamentos, sentimentos, condutas, mudando as nossas más inclinações por bons hábitos, cultivando as nossas virtudes. E aí o item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma única existência, sê-lo-á na seguinte ou em outras, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, todo o nosso processo ele é de crescimento para a nossa regeneração. Nós não escapamos das leis divinas. E nós já nos encontramos no momento da transição planetária, em que espíritos perversos já não irão reencarnar mais nesse mundo. Assim se faz a regeneração do nosso mundo. Conforme desencarna um espírito perverso, dedicado ao mal, reencarnará um bom espírito,
que naturalmente pratica o bem e que irá alavancar o processo de transição para que nós adentremos definitivamente em um mundo de regeneração. No item 12º, é colocado que não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, ou da corrigenda, ou da situação difícil de padecimento. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa a todo ato meritório conforme o seu valor. E a duração do castigo depende, isso no item 13º, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação, ela é por tempo determinado, ela não é prescrita. O tempo que vai durar é o tempo que nós precisamos para nos regenerarmos. Mas como nós estamos numa transição planetária, agora no processo agudo da transição, aquele que não quiser mais se melhorar, se regenerar, será encaminhado para um outro mundo, porque a evolução não pode depender de um indivíduo ou de alguns indivíduos. O nosso planeta e o universo evolui independente da nossa vontade. A nossa evolução individual, sim, responde ao nosso livre-arbítrio. Agora, a evolução do cosmos ocorre independente da nossa vontade. Então, chegado o momento exato, Jesus determina quem irá reencarnar aqui novamente e quem não irá reencarnar mais aqui. E essa decisão, essa escolha em verdade, foi nossa, não foi de Jesus, porque ele nos deu o exemplo do que nós devemos fazer. E para o livre-arbítrio nós escolhemos agir de forma diferente, aí vem a consequência. Ou decidimos mudar a nossa conduta, as nossas atitudes, e aí vem a recompensa. Desse modo, o espírito ele é sempre árbitro da própria sorte. Ele não é lançado ao destino, ao Deus dará, vamos dizer assim, na terminologia popular, ao acaso. Como Einstein dizia, Deus não joga dados. Não existe a questão da sorte, existe o trabalho, a perseverança, a dedicação, o talento, as boas atitudes, as boas amizades que nos vão nos trazer boas oportunidades, que somadas às nossas habilidades nos trarão novas oportunidades de crescimento, de realização. Então nós é que temos a capacidade de suavizar a nossa situação. E aí, antes de fazermos a nossa prece ou a nossa oração à noite, por exemplo, cabe fazer uma revisão, tal qual o Santo Agostinho. Será que eu cumpri a lei de Deus? Ou será que eu agi contra Deus? Porque se eu faço as coisas à minha vontade, pelos meus interesses superficiais, materialistas, egoístas, se eu ajo assim, eu estou indo contra Deus. E como eu posso pedir auxílio para Deus se eu não estou cumprindo a sua lei? Eu estou pedindo uma isenção, uma imunidade com relação à sua lei? Um privilégio? Então, primeiro eu penso, será que eu estou agindo em conformidade às leis divinas? Será que eu sou misericordioso? Será que eu tenho sido humilde? Porque eu preciso de auxílio. Eu preciso de socorro, eu preciso de amparo. A situação ela é difícil. Esse momento da pandemia é dificílimo para todos. E as pessoas sofrem de maneira diferente também por conta da forma como vem a pandemia. Nós vamos reflexionar um pouco mais sobre isso no decorrer da exposição. E em novembro do ano passado foi psicografado, foi finalizado o livro No Rumo do Mundo de Regeneração,
foi um livro que foi digitado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ao nosso querido médium Divaldo Franco. E ali é narrado, Manuel Filomeno de Miranda narra como que surgiu a pandemia, o propósito da pandemia que nós já vimos aqui, que nós já citamos, já discorremos sobre isso. E fala da intervenção dos espíritos inferiores nesse processo da pandemia. E é muito ressaltado nesse livro a importância da nossa reforma íntima. E é falado também sobre a ressonância magnética. Nós temos aqui, falando sobre a questão da ressonância. Trecho do livro: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Nesse capítulo, Manuel de Filomeno de Miranda, eu vou chamar ele de Miranda, abreviando, quando está o nome dele, Miranda coloca, tá, que a ressonância ela dita as nossas vidas, as ocorrências nas nossas vidas. E o que é ressonância? Ressonância é assim, cada um vibra, tem uma faixa vibratória. Cada pensamento tem uma faixa vibratória. Quando eu penso algo negativo, algo triste, eu sintonizo com todos que pensam, que vibram nessa mesma faixa. Então, a nossa vigilância com relação aos nossos pensamentos, ela tem que ser constante, porque isso afeta a nossa imunologia espiritual. Eu entro em desequilíbrio emocional com o desespero, com o desânimo, com a falta de vontade. Espíritos inferiores que querem a minha queda se utilizam disso, afetando ainda mais o meu sistema imunológico, e em especial o meu sistema imunológico orgânico. Quando eu me desespero, quando eu tenho medo, quando eu entro em pânico, eu começo a aumentar a produção de cortisol, de adrenalina, e isso afeta o meu sistema imunológico. Me torno mais suscetível a qualquer tipo de doença. Algumas pessoas, inclusive, começam a manifestar sintomas que são sintomas fantasmas. Não existem. Não existem exatamente relacionados a uma doença física. Não tem correspondência. Eles vêm simplesmente por ressonância. E também por ressonância, como nós vibramos, cada um de nós vibra pelo que foi, pelo que é e pelo que deseja ser, pelo que pensa, pelo que sente, como que age, como nós vibramos e irradiamos isso, nós também sintonizamos com o vírus. Isso é colocado aqui no livro. Eu vou ler aqui, que está na página 98. Tá? Um benfeitor faz uma colocação. Ele diz: a semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo que Deus determina, não por conta dos avanços que o homem faz. A atual pandemia, é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento de novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose. Olha só a ressonância. O vírus tem uma seletividade. Ele vai ao encontro
daquele que vibra na mesma faixa vibratória que ele. E nós vibramos na faixa em que nós nos colocamos pelas nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, tal qual foi dito no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, não importa onde eu esteja, eu vou acabar me encontrando com o vírus. Ou eu vou na direção do vírus, ou de alguma forma o vírus vai me encontrar. Por uma questão eletromagnética, por um efeito de uma lei física. Não precisa um espírito ir lá e me levar em direção ao vírus. A lei divina já criou isso tudo de maneira que, através da atração física, tá, tanto aquele comprometido com a lei divina como o vírus acabam se encontrando. Lembrando que nós colocamos antes que nem todos que desencarnam com a virose é porque tem algum comprometimento com a lei divina. Existem 3 situações, como nós colocamos antes. Tá? Então, é colocado ali que milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose estarão resgatando outros gravames de comportamento, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta, logo mais quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais vigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Então aqui está colocando isso, essa questão muito importante. Existe uma faixa vibratória, tanto da nossa imunidade, e aí então a imunidade espiritual, que através do perispírito se manifesta também na nossa imunidade orgânica. Existe essa faixa vibratória da imunidade, do ser comprometido com o vírus, que tem um objetivo específico. E aí essa questão do medo, que é natural. O medo, a apreensão, um pouco de ansiedade, um pouco de angústia. E ali os espíritos inferiores atuam. Nesse livro é descrito como que os espíritos inferiores atuam, levando o medo, o pânico, para que aumente o sofrimento daqueles, no caso, que ainda nem contraíram o vírus. Então a pessoa ouve uma notícia ruim na televisão, porque o pessimismo se alastra, e esse livro fala disso. Como vários medicamentos que poderiam ser utilizados não foram utilizados, e poderiam ajudar na pandemia, não foram utilizados por questões políticas, pela politização da pandemia. Como recursos financeiros foram desviados, como interesses políticos agravaram a situação, fala da corrupção, fala de tudo aquilo que a gente vê, fala como os números foram alterados, alguns números também foram elevados a fim de provocar o medo. Porque as pessoas acabam sendo, muitas pessoas, porque nenhum de nós também é imune à influência espiritual inferior, muitos foram manipulados, estão sendo manipulados pelos espíritos inferiores, a fim de gerarem pânico, ao invés de gerarem otimismo. E o otimismo, a alegria, nos fortalece o sistema imunológico. E o que eles usam muito, os espíritos inferiores, é o medo. O medo, o pânico. Mas, nessa mesma obra, os espíritos esclarecem o que nós podemos fazer como tratamento profilático ao medo, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Isso é de nossa responsabilidade. Nós devemos fazer isso. Existem 2 atitudes ou virtudes que nós devemos cultivar
Uma delas é a solidariedade, que entendemos também como caridade. E a outra é a fé. Porque nós não vamos ver, por muitas vezes nós não vamos ver um fim no túnel dentro da visão mais materialista do mundo. Observando as coisas como elas estão e nos são apresentadas, né, muitas vezes não conseguimos ter a esperança, mas para que tenhamos a esperança, precisamos desenvolver a virtude da fé, que conforme os Espíritos nos esclarecem, a fé é a mãe da caridade e da esperança. Confiar em Deus, confiar que Jesus está no leme desta navegação, está navegando esse barco. Devemos confiar nisso e confiar de que praticando o bem, nos regenerando, nós iremos usufruir de alívio, de benesses, de misericórdias. Tá? Podemos, inclusive, se estiver na programação de sofrermos com a pandemia, termos esse sofrimento aliviado, inclusive podendo permanecer nesse mundo ainda como reencarnados, a fim de que venhamos progredir ainda mais nos aspectos morais que nos são necessários. E uma outra reflexão importante com relação ao nosso comprometimento, porque estamos falando de imunologia. No capítulo 17º, Sede Perfeitos, de Evangelho e Espiritismo, o Espírito Jorges coloca que nós temos que amar a nossa alma, mas que nós também temos que cuidar igualmente do nosso corpo, porque é instrumento dela. E desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não cuidar do meu corpo físico, da minha saúde, é desatender a lei de Deus, é contrariar a lei de Deus. Ele coloca ali: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio tem. Quantas pessoas conscientemente utilizam diversos medicamentos simplesmente para não cuidarem da própria saúde. Em muitos casos, em muitas situações, são desnecessários medicamentos. Bastaria o controle dietético e a prática de exercícios. Muitos casos de colesterol elevado, triglicerídeos, de obesidade, de diabetes, de hipertensão, muitos casos desses que são comorbidades que agravam a Covid, que levam a pessoa a óbito. Muitos desses casos, dessas condições, poderiam ser revertidas pela mudança de hábitos, amando também o próprio corpo. Amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. É o nosso compromisso. E algumas pessoas dizem assim: eu engordei por causa da pandemia. E nós não temos nenhum artigo que coloque que a pandemia, que o Covid aumenta o tamanho das células adiposas ou que aumenta o número de células adiposas. Não existe isso. E por vezes nós terceirizamos os cuidados. Algumas pessoas dizem: mas eu tenho um plano de saúde, eu posso ficar internado numa boa UTI, eu tenho a indústria farmacêutica que me produz medicamentos, vem a vacina por aí, para todos. Mas esse processo é para a nossa regeneração moral. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim, para mim? Porque conforme o Espírito Lázaro, o primeiro dever da criatura é para com ela mesma. Será que eu estou cumprindo o meu dever para comigo? Após um ano de pandemia, o que eu tenho feito de bom para mim?
tudo que eu faço de bom para mim, na minha evolução intelectual e moral, também será usufruída pela sociedade, pelas pessoas que vivem comigo. Quando eu me melhoro, eu também melhoro o meu mundo, porque a mudança do mundo começa por nós individualmente. Do mundo, esse mundo que nós desejamos viver. Então fica essa reflexão para todos nós, muito importante, porque nós temos que lembrar dessa misericórdia de Deus. Estamos todos nós aqui, reencarnados ainda, ouvindo essa exposição, na possibilidade da nossa reforma íntima, da nossa regeneração, do nosso autoburilamento, conhecendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, estudando a nós mesmos e nos renovando dia a dia, nos amando. Fica aqui então essa reflexão para todos nós, que permaneçamos todos nós corajosos, perseverantes, trabalhando em nome do nosso Mestre Jesus, onde quer que nós estejamos. Agradeço a atenção e convido a todos para que continuem assistindo às palestras da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso no YouTube e no Facebook. Muito obrigado.